Saudações, pessoal! Como a gente sabe, a violência nas grandes cidades tem aumentado bastante nos últimos anos. E, sem dúvida, toda dica de segurança para você e para sua família é importante. Hoje eu recebi um convite do pessoal da Tech Glass para falar do Evolution, um novo sistema que vai ser demonstrado de uma maneira muito peculiar. E para falar dessa nova tecnologia, eu vou usar esta ferramenta. Muito bem, pessoal, vamos começar o teste e fazer uma coisa totalmente incomum aqui no canal, que é tentar quebrar um vidro, mas como está com o Evolution, eu não conseguirei. Talvez quebrar o vidro, mas vocês vão ver depois internamente como fica. A Tech Glass é uma empresa que está à frente do nosso tempo quando se fala de segurança automotiva, fornecendo produtos e soluções de alta qualidade. Eu vou falar exatamente sobre um desses produtos que traz um novo conceito e é exclusivo da Tech Glass. O Evolution. O Evolution é um sistema inovador desenvolvido para garantir segurança máxima e resistência do vidro. Como a gente vai ver nessas imagens, esse vidro protegido pode aguentar centenas de pancadas antes de sofrer qualquer tipo de ruptura. Olha só que interessante, 61 batidas, um esforço danado, até a parte interna do carro já soltou, mas o vidro continua intacto. E mesmo após a quebra do vidro, a proteção garante que ele não estilhasse dentro do carro e o mesmo permaneça inviolável, diferente de películas convencionais protegendo os ocupantes. No caso de uma tentativa de roubo ou ataque no trânsito, por exemplo, algo muito comum em São Paulo, a proteção dos ocupantes está mais do que garantida. Então, pessoal, 167 batidas com taco de beisebol depois, a gente vê que o vidro não quebrou. Mas, se por acaso o vidro quebrar, aí que está a grande questão, é o fato do material ser impenetrável. Aqui nós temos um vidro que está quebrado de demonstração e nessa parte de trás a gente consegue ver o produto que permanece impenetrável e principalmente, dá até para tirar a luva aqui para mostrar isso, a questão da proteção, ou seja, a parte de dentro do carro está completamente segura e os ocupantes estão totalmente seguros. Mas como isso acontece? O produto passa por uma termofusão com o vidro se tornando uma peça única e extremamente resistente, exatamente da mesma forma que são feitos os vidros blindados. Lembrando mais uma vez que isso não é uma película anti-vandalismo, é mais poderoso e resistente. Para que vocês entendam melhor, o Evolution se encaixa entre essas películas anti-vandalismo convencionais e o carro blindado, um sistema revolucionário. O Evolution é projetado para não sofrer delaminação e a Tech Glass dá uma garantia de 10 anos, cobrindo qualquer defeito de fabricação ou instalação do produto. Em resumo, se você tem um carro super luxo, premium e não quer blindar, o Evolution é a solução perfeita. E se você tem um carro de luxo e quer uma proteção poderosa e muito mais em conta do que uma blindagem, o Evolution é a solução. Como a gente viu, o Evolution é um produto extremamente resistente e a Tech Glass dá uma garantia de 10 anos para qualquer problema de fabricação ou instalação do produto. Quer saber mais? Clica aqui no link que está na descrição do vídeo, entre em contato com a Tech Glass. Afinal, segurança é fundamental. E eu vou continuar aqui, vendo se eu consigo, afinal, quebrar esse vidro. Até mais, pessoal. Tchau! Hoje é dia de falar de série especial aqui na garagem. Temos barulho de avião, temos uma obra aqui atrás, mas vamos em frente. Corcel 2, os campeões, uma série de 320 exemplares, provavelmente 19 ou 20 sobreviventes. E esse carro é um sobrevivente que está na mesma família desde 0 km. Vamos conferir a história dele e conhecer um pouquinho mais. Saudações, pessoal! O ano era 1983, agora começou a bater um sol aqui na nossa gravação. Previsão de chuva não dá para reclamar, né? Senão não dá para a gente gravar. Mas hoje a gente vai falar do Corcel 2 série Os Campeões. Em 83 a Ford resolveu fazer algo diferente com o Corcel. Eles criaram essa série especial justamente por conta dessa relação da Ford com a Fórmula 1, os motores Cosworth que dominaram a Fórmula 1 na década de 70, na década de 80 também. E também, como a gente sabe, eles criaram uma série especial por conta do GP Brasil. 83, Jacarepaguá, quem venceu essa corrida foi inclusive o Nelson Piquet, o tricampeão Nelson Piquet. Então foi uma corrida que acabou casando muita coisa, um ano muito especial para o Brasil, em vários sentidos. Dessa forma, a Ford resolveu criar um carro numa edição limitada, tendo como base o Corcel 2. A gente já falou de Corcel 2 GT também, que era muito legal, mas essa série dos campeões ela é importante, ou então ela é muito colecionável, digamos assim, aqueles carros que eu falo que nasceram clássicos, porque eles fizeram uma tiragem de 320 unidades, 320 exemplares somente. Então o carro já nasceu com uma tiragem muito baixa. E atualmente, eu falei no nosso Instagram, mais ou menos 19 ou 20 unidades sobreviventes. E esse carro em especial é bem legal porque ele é um carro que ele está na mesma família desde 0 km.
uma daquelas histórias que a gente gosta de contar aqui. Esse barulho de fundo é que o pessoal vai passar o asfalto aqui e está abrindo a rua, então ignorem, né? Se foquem aí na história. Mas de qualquer forma, naquela época, em 83, a gente sabe que o Corcel 2 foi um carro que caiu muito no gosto do público. Primeiro o Corcel e depois o Corcel 2, né, foi lançado em 78, caiu muito no gosto do público e um carro, como eu falei já em outras matérias, tem uma ergonomia muito legal, é muito bom guiar Corcel 2. Mas essa série, então, ela acabou casando coisas interessantes. Motor Ford, né, a história da Ford, a ligação com a Fórmula 1, a pintura John Player Special e um garoto propaganda também que se destacou muito naquela época, que se chamava Ayrton Senna, que era o garoto propaganda do Corcel. Vamos ver os outros detalhes dele a partir de agora. Muito bem, olha só que interessante. Bom, primeiramente, falar do Corcel 2 é sempre uma satisfação. Particularmente eu gosto muito, eu gosto mais de Passat nessa época, vocês sabem, mas o Corcel 2 é um carro que eu acho extremamente simpático e extremamente muito bem acertado em termos de mercado, sabe assim? A Ford teve uma visão de mercado muito legal, lançando esse carro em 78 inicialmente, né? E essa série Os Campeões, uma série limitada, um carro que nasceu dentro de um contexto próprio do GP Brasil, com essa pintura John Player Special, que acompanhava a Lotus desde a década de 70 e que para nós ficou marcada, tanto pelo Emerson Fittipaldi, depois pelo Senna nos anos 80, né, nessa época, um pouquinho depois, né, em 85, quando ele foi para a Lotus. Então é um carro que acabou nascendo justamente dessa forma. E esse carro em especial, ele é muito legal, como eu falei, ele é um sobrevivente. Está na mesma família desde 0 km, há 41 anos. E nunca foi repintado, nem passou por trabalhos desse tipo. Então ele tem aquelas marquinhas do tempo, sabe, que a gente gosta de ver e que eu acho interessantíssimas. Os faróis auxiliares. Essa série se caracteriza justamente por essa pintura com a faixinha dourada, que inclusive é extensiva às rodas. As famosas rodas de 3 furos do Corcel, com a pintura também preta e dourada, e essa faixinha lateral, olha que legal. Retrovisor também do lado direito, você vai ver retrovisor com controle interno, que era um opcional, era algo bem diferente na época. Olha que bacana esse carro, visualmente. Eu sempre achei essa série muito legal, faz um tempo que eu estou procurando. Agradecer ao Renato que entrou em contato com a gente para falar desse carro em especial. E olha que bacana o detalhe da lanterna traseira, Caltabiano, aquela abertura que a gente gosta, sempre mostra em Corcel, ó. Álcool também, Corcel álcool, então fica aquele cheirinho delicioso de álcool. E o mais legal é isso, né, cara, ó, brake light, e teve uma modificação ou outra ao longo dos anos, né, afinal era um carro de uso. Vidros basculantes na traseira, algo que é bem interessante, parece hoje sem muita importância, mas na época sem ar-condicionado nem nada, na maior parte dos carros era algo legal. E olha o estado geral desses bancos, ó. Que maravilha. Cara, fantástico, né? Tanto na frente quanto na parte traseira. Outro detalhe legal, olha o detalhe da porta. A luzinha de cortesia, os detalhes em preto. Olha o comando justamente do retrovisor. Cara, isso aqui era um grande diferencial na época, né? E o detalhe aqui, ó, dos bancos, ó que legal. Ó, o banco traseiro, que legal também. E é uma história interessante que o proprietário atual era do pai dele, ele tinha 17 anos na época, você imagina, né, cara, esse carro quando chegou era algo bem diferente, bem diferenciado também visualmente, né, isso que é muito legal. Aqui uma das partes que eu mais gosto dessa série especial, o volante. Você lembra que a gente andou naquele Corcel L, basicão de tudo? Esse aqui tinha, além do banco alto, olha o detalhe da padronagem também, esse volante da versão mais completa, de 4 raios. O Landau chegou a usar depois esse volante. Olha outro detalhe bacana, tá um pouquinho de luminosidade aqui, mas ó, temos contagiros, o famoso tacômetro, as luzes espia. Cara, eu gosto muito de guiar Corcel 2, viu? É um carro que eu teria também, eu gosto bastante. E outra coisa bacana desse carro é isso aqui, ó. Esse console central aqui, claro, foi colocado uma licença poética, né? Um CD player, mas olha, esse relógio digital aqui era um charme, a gente só via no Del Rey, meus amigos, só em carros mais caros. E outra questão também, câmbio de 5 velocidades, que esse carro tá equipado com esse câmbio de 5 marchas, que também na época era um opcional do Corcel. Ou seja, era um carro bem equipado, dentro do padrão, dentro da proposta da época.
E aqui, meus amigos, um ponto forte do carro, não no desempenho, mas em resistência, manutenção, que é o motor de 1,6 litro a álcool. Bem interessante essa motorização do Corcel, olha só que legal os detalhes aqui. E esse motorzinho azul da Ford, que eles usavam em vários carros, né? A cor azul do motor, muito característica da marca. Aqui, como a gente gosta de mostrar sempre, os detalhes de acabamento, até de porta-mala, os adesivos, eu gosto muito dos adesivos, né? Já comentei algumas vezes aqui, é sempre legal encontrar esses adesivos dentro do porta-mala. O espaço também do Corcel, do porta-mala generoso, assim como o Passat, né? Eram carros médios, mas que tinham um porta-malas muito bem acertado. E aqui, olha só, é isso que é legal, a arqueologia automotiva. Nós temos o step original de 83. É claro que é um step decorativo, mas olha que legal, né, cara? Você encontrar essas coisas originais, um carro não restaurado, que não teve repintura nem nada, fantástico. Muito bem, pessoal. Olha só que interessante. Corcel 2 os campeões. Ah, que beleza. Tem umas pautas que a gente vai atrás e que, vamos lá, a gente grava depois de algum tempo, que elas são muito satisfatórias, porque basicamente está contando a história de algo que já nasceu, eu digo que nasceu colecionável. As pessoas logicamente nem pensassem, ninguém pensa nisso com uma série especial na época, né? Mas o que é bacana basicamente é que ele é um carro que ele nasceu colecionável porque ele teve uma tiragem pequena, uma tiragem limitada. 320 exemplares realmente é algo para se comemorar, né? E outra questão interessante desse carro é que eu li algumas matérias sobre isso, tal, sobre ele, sobre a série, até em blogs especializados na linha Corcel, CHT e tal. E o pessoal comentou, tem 19, 20 sobreviventes. E esse é um belo sobrevivente, né? O carro tá marcando aqui pouco mais de 68 mil quilômetros, né, cara? Fantástico esse tipo de coisa. E é o que eu falo, encontrar sobreviventes é muito interessante, né? Porque você pega carros de períodos bem próprios e mais do que isso, né? Você pega um carro que passou a vida toda dele, além de ser um sobrevivente, a vida toda dele na mesma família. O pai do proprietário atual, comentei, né, tinha 17 anos na época, ele comprou o carro em 83 e depois ficou para ele o carro. Mas, cara, fantástico, né? Tanto que eu falo, carro, eu sempre repito isso, carro de único dono, que passou, ficou na mesma família, tá? Ou ele tá muito bom ou tá muito ruim. Esse aqui tá muito bom, a gente percebe aqui também justamente pelo estado geral do carro, né? A questão da dirigibilidade, enfim. Obrigado. A história toda, então, é muito bacana por conta de ser uma série especial. Abrir aqui porque tá um calor danado. Ser uma série especial, uma série limitada. E o fato de estar na mesma família, cara, é muito legal, é muito satisfatório dirigir. Você vê, o carro tem uma dirigibilidade legal, a questão do acabamento, muito bem cuidado também, esses bancos, enfim. Uma série de coisas que dão aquela satisfação ao dirigir, que é muito legal, né, cara? Eu acho que é muito interessante mesmo. Carburador, ele comentou comigo, a regulagem do carburador ainda tá faltando dar aquele toquezinho. Mas enfim, quem tem carro carburado entende muito bem. Outra questão bacana desse carro... é justamente a questão da quilometragem, da dirigibilidade e também dessa série especial. Você vê o volante de 4 raios que o Landau usou depois, esse console todo, coisas que até olhando de fora às vezes parecem meio simples, né? Mas são coisas que você fala, cara, na época era um grande diferencial, sabe? Você
poder você ter esses acessórios. Reloginho digital, cara, quando saiu no Del Rey era um negócio absurdo, sabe assim? Aquele método de manter carburador ligado, né, usando o bom e velho punta-taco. Ele é álcool, mas na verdade não é nem por isso. Mas a questão toda é justamente esse painelzinho digital, esse reloginho digital, quando saiu no Del Rey, meu, era um negócio sensacional, assim, sabe? Era um negócio que você falava, meu, realmente um item diferenciado, né? Diferenciava realmente um carro. Pessoas dormem, né? O semáforo abriu lá na frente e o pessoal tá dormindo aí no semáforo. Mas o que é legal também dessa série, novamente peço desculpas aí pelo barulho, lá a prefeitura está fazendo um recapeamento, eles estão ajustando as sarjetas, por isso que deu um certo barulho ali, mas como grava na rua não tem muito jeito, né? Mas é justamente o contexto, né? Jacarepaguá ainda, Nelson Piquet vencendo, mas o contexto todo que é muito legal, né? Eu acho o contexto todo desse carro de época é fantástico. E essa tiragem pequena, né? Ou seja, é muito legal esse tipo de história. Tinha muita série especial, eu cheguei a comentar, né? Nos anos 80, nos anos 70, somente na década de 80 teve muita série especial. As marcas pensavam muito em fazer essas coisas mais contadas, digamos, essas edições especiais e tal. E é legal, né? Você encontrar, essa era uma pauta que tava há alguns anos para ser gravada. Por isso, quando, agradecer até ao Renato que entrou em contato, que é um amigo aí da família, quando apareceu essa oportunidade de gravar, eu falei, cara, vamos contar essa história porque, pô, merece, né? É um carro bem interessante. Vou fechar aqui novamente. Uma série especialíssima. E assim, o desempenho, logicamente, não é um esportivo, mas, cara, dá pra dizer que o desempenho dele é razoável se a gente pegar o contexto da época, os concorrentes da época. Mas uma coisa que eu falo é, quando você puder, se você tiver oportunidade, dirija um Corcel, meus amigos, porque a ergonomia desses carros é muito boa, principalmente esse aqui com banco alto, né, com encosto de cabeça, cara, ele é bem acertadinho mesmo, sabe assim? Vale a pena dirigir um Corcel. E esses detalhezinhos, o contagiros aqui, cara, realmente muito bacana. Aqui dando aquela aceleradinha básica, né? Quem tem carro carburado já entendeu, né? Pra não morrer, faz parte. Cara, e esse carro ele tá vendendo também, hein? Pô, preciso ter agora deu vontade de ter um Corcel Série Campeões, hein? Ah, quem sabe? O proprietário tá vendendo esse exemplar também. É isso aí, pessoal. Vou dar mais uma voltinha, claro. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos. Tchau, tchau. Ó, agora o caminhão tá interrompendo a rua, tá vendo? Eles abriram aqui tudo, né? Acho que vamos ter que voltar. É isso aí, pessoal. Vamos voltar aqui. Um abraço. Até mais.